nome do Senhor Jesus, colocar a vida do Cláudio em tuas mãos e te pedir que tu sigas falando conosco, Senhor, capacitando o teu povo para o desempenho do seu serviço, Senhor. Abre os nossos entendimentos para que possamos compreender esse tempo e o modo, Senhor. Então eu quero te pedir nesse momento que o Cláudio seja inspirado por ti e que os nossos corações estejam preparados como terrenos férteis para receber a semente e possa dar muitos frutos para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Eu sei que o nosso tempo já foi. Eu vou procurar falar contigo rapidamente, que está no meu coração. Então, sem mais nenhuma delonga, abre tua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22, deixa ele aberto. Depois eu vou dizer a você quais são os versos que eu vou ler. Deixa esse capítulo aberto. Eu não sei se você conhece a história de Ezequiel, e em que circunstância esse livro também foi escrito, esse capítulo 22. Mas deixa eu dizer a você, para você entender, porque tudo que eu vou dizer a você tem a ver com o contexto do que estava se passando naquele momento. Até porque o profeta é aquele que ele fala muito do momento, né? Ele vive muito o momento. Ele é aquele instrumento que Deus usa justamente para falar diretamente com o povo do que está acontecendo e algo que vem diretamente do coração de Deus para aquela hora, para aquele momento. Eu não sei se você sabe, ou se você esqueceu, se você lembra, Ezequiel, ele foi um profeta que profetizou na Babilônia. Quando você lê os profetas, são vários profetas, né? E alguns viveram até no mesmo tempo, embora em lugares diferentes, tá? Em cidades diferentes. Por exemplo, Ezequiel, ele foi contemporâneo de Daniel. Não sei se você lembra, Daniel, ele também foi levado para a Babilônia como cativo. Era um príncipe, e ele serviu lá inicialmente ao Império Babilônico, a Nabucodonosor, não sei se você lembra disso. E também nessa época, quem estava vivo nessa época profetizando era Jeremias, só que Jeremias não foi para a Babilônia, Jeremias ficou em Jerusalém. Deixa eu explicar a você essa história, talvez você não conheça. O rei da Babilônia, chamado Nabucodonosor, um imperador que havia dominado uma região muito grande, um dia ele resolve também invadir Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque, eu não sei se você sabe, nesse tempo, Israel estava dividido em 2 reinos. Se você ler os livros dos reis, você vai entender o que eu estou dizendo. Houve um tempo onde Israel se dividiu. A maior parte das tribos de Israel, que eram 12, e havia uma terceira tribo que não era contada, que eram os levitas, né? Eles se dividiram. A maior parte dessas tribos, elas formaram um reino do norte e a sua sede, a sua base, a sua capital se tornou Samaria. E apenas 2 tribos ficaram em Jerusalém e aí formaram o reino do sul. E aí quando você lê o livro também dos reis, você vê que haviam 2 reis, né, que viviam no mesmo tempo. Um reinava sobre Israel, outro reinava sobre Judá, que era uma expressão, era o rei de Judá. Porque Israel havia sido dividido. É como se o Brasil fosse dividido, né, em 2 presidentes e aí houvesse um presidente. Como aconteceu em algumas nações aí, nesses anos que se passaram aí, foi dividido algumas nações, com presidentes distintos. Israel estava exatamente assim. O reino de Israel, o reino do norte, já havia sido invadida pela Síria, pelo Império Assírio. E havia sido espalhado, havia sido levado também, espalhado, e só havia permanecido Jerusalém. E tanto Jeremias, Daniel, Ezequiel, eles viviam em Jerusalém, no Império, ou melhor, no reino de Judá. E aí Nabucodonosor, um dia resolve invadir Jerusalém também. E aí ele invade Jerusalém, destrói ali as muralhas, e leva para Babilônia, que é uma cidade, né,
muito distante de Jerusalém, ele leva para a Babilônia os melhores, os príncipes. Se você ler a Bíblia, o livro de Daniel principalmente, você vai compreender isso. Diz que ele só deixou lá em Jerusalém os velhos, os aleijados e as crianças. Isso era muito comum naquela época, quando um reino invadia um outro reino, eles queriam mudar a identidade daquela nação. O que eles faziam? Eles levavam os melhores para servir como escravo, lá onde eles estavam, e aí eles mudavam o nome, como mudaram o nome de Daniel, lá também de Ananias, Misael e Azarias, né, que a gente conhece mais pelo nome babilônico do que pelo nome judaico, né, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego, aquela história lá da fornalha, lá ardente, lembra essa história? E o próprio Daniel também recebeu um outro nome. Eles mudavam o nome, mudavam a língua, mudavam a instrução para extinguir aquela nação da face da terra. E aí, Ezequiel, que era um sacerdote inicialmente, filho do sacerdote, ele estava em Jerusalém. Ele não foi, a história e a Bíblia conta que, pelo menos, houveram 3 levas de gente para a Babilônia, 3. A primeira, quando foi Daniel, 8 anos depois, foi que Ezequiel foi. Primeiramente foi Daniel, um montão de gente para a Babilônia. Depois Nabucodonosor vai lá e arrasta mais um bocado de gente. E aí vai Ezequiel, que inicialmente era um sacerdote, segundo os historiadores, depois de alguns anos na Babilônia, Deus levanta esse homem como profeta. Ezequiel foi um profeta de Deus na Babilônia para profetizar para o povo de Deus que estava lá agora, para os exilados, tá? Diferentemente de Jeremias, que ficou em Jerusalém. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo a você, mas é importante saber disso. E aí você lê o livro de Ezequiel, você vê Deus falando acerca do povo. Porque impressionante é o seguinte, meus irmãos, eu sei que em todo momento de adversidade que a gente passa, de luta, de exílio, de perda, eles querem ouvir uma palavra de Deus ao nosso favor. E parece que o profeta, às vezes, ele é meio contra isso, né? Você vê que os profetas, na verdade, em vez de profetizar contra lá Nabucodonosor, ele profetizava acerca de Israel. Até para explicar os motivos pelos quais eles estavam ali. Porque quem lê a Bíblia e compreende, sabe que, na verdade, a ruína, o exílio, a derrota, principalmente no povo de Deus, está muito ligado aos pecados que o povo de Deus comete contra ele. A gente sabe que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, foi por causa... Deus estava julgando Jerusalém, o pecado daquela nação. E aí, no capítulo 22, Deus está falando com Ezequiel acerca dessas coisas. Porque às vezes você é levado para algum lugar, e Ezequiel ele foi novo para a Babilônia. E às vezes você não entende nada. Você não entende nada que está acontecendo, como hoje, por exemplo, em alguns países, principalmente lá do Oriente Médio, onde a guerra já se estabeleceu por muitos anos. Existe gente que nasce no meio da guerra, existem os filhos da guerra, que nem sabe por que eles estão em guerra. Outro dia, Getúlio passou aqui alguns vídeos, deu uma palavra. Tem criança que nasce no meio da guerra, meus irmãos, que nem sabe por quê, os mais velhos até sabem. E às vezes está no meio de uma ruína, de uma tragédia, de uma desgraça que se estabelece e não manda aviso, não manda recado, não marca a hora. E quando você vê isso, te apanha de surpresa e você fica igual o cachorro quando cai de mudança. Ou então igual o cego no meio do tiroteio. Essas são expressões do português, né? Você não entende nada, você fica confuso sem compreender. E aí você vê que, se você ler o capítulo, se ler todo o livro, você vai compreender melhor. Mas se você ler o capítulo 22, Deus começa a falar com Ezequiel o motivo pelo qual eles estavam ali. E se você ler, eu não vou ler aqui o capítulo todo, porque senão o tempo hoje é curto. Mas se você for lendo, por exemplo, você vai ver que no verso 6 desse capítulo, o Senhor está falando que os príncipes, aqueles que tinham poder e autoridade,
eles derramavam sangue inocente, havia muita violência no meio do povo de Israel, havia desprezo com os pais, extorsão, mas não só os príncipes. Ali diz também que os sacerdotes haviam se perdido completamente. Os sacerdotes transgrediam a lei de Deus, profanavam as coisas santas. Isso está lá no verso 26. Os profetas conspiravam contra Deus, profetizavam mentira, profetizavam coisas boas, quando Deus estava admoestando ou querendo admoestar o povo acerca do juízo que ele ia trazer sobre aquela nação, sobre aquele povo. E aí um profeta que quer agradar o homem, que quer falar para o homem, que não quer ser boca de Deus, ele acaba dizendo o que a pessoa quer ouvir. Só que fala mentira. E aí Deus começa a falar com Ezequiel acerca das circunstâncias que envolvia aquela nação em meio a isso tudo. Um povo que foi tirado do Egito com mão forte, foi levado para o deserto, onde Deus se manifestou àquela nação. Deus os advertiu acerca da entrada deles em Canaã, dizendo que eles não deveriam se associar àquelas nações. Na verdade, eles deveriam expulsar as nações dali para que eles não fossem contaminados pelas práticas abomináveis das muitas nações que viviam em Canaã. Mas a gente sabe que eles não fizeram isso, pelo contrário, eles expulsaram alguns, mas acabaram se beneficiando dos outros, que usaram lá as nações como escravos, e se beneficiaram daquilo que Deus mandou que eles expulsassem. Eles não fizeram, eles não obedeceram. E não se passou muito tempo e o povo se prostituiu, pecou contra Deus, e aí está o problema, meus irmãos. Eu sei que nem tudo que a gente passa na vida, nem tudo que a gente colhe é consequência disso, eu sei disso. Modesto pregou uma palavra muitos anos atrás, prova ou consequência, lembra, Modesto? Você pode estar vivendo alguma coisa porque Deus está te provando. Por exemplo, quando Deus trouxe aquelas coisas sobre a vida de Jó, aquilo não veio sobre a vida de Jó por causa de pecado de Jó, porque o próprio Deus diz que ele era justo, reto e temente a ele, a Deus. O que Jó estava vivendo não era consequência dos seus pecados, porque o pecado também gera consequência. Jó estava sendo provado, e foi provado. Por algum momento, entrou em recuperação, né, Modesto? Quase que foi reprovado, mas aí no final da história, a gente sabe qual é o fim da história. Deus exalta aquele homem poderosamente, porque na verdade Deus estava aperfeiçoando a vida de Jó. Há muitas coisas que nós vivemos, que na verdade Deus está nos aperfeiçoando. Ele está te tornando melhor. Eu estou dizendo porque às vezes a gente estranha o fogo ardente que se levanta contra a nossa vida. E você quer encontrar, principalmente aqueles que vieram de uma escola assim, que tudo que acontece na vida do crente está ligado a um pecado cometido, e você quer encontrar alguma coisa que justifique aquilo ali, você não acha, você fica desesperado. Mas nem sempre você está vivendo algo que você praticou, que você plantou. O próprio Deus está provando você, porque Deus tem algo para a tua vida muito tremendo. E Deus usa várias coisas para te aperfeiçoar, para cumprir na tua vida o propósito dEle. Amém? Mas às vezes, o que nós estamos vivendo é o que nós plantamos. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você plantar algo bom, você colhe algo bom. Se você plantar algo ruim, você colhe algo ruim. Bem, eu estou dizendo isso tudo para explicar a você o que estava acontecendo naquela época. Israel já estava na Babilônia. Ezequiel estava lá. E aí no verso 30, depois de Deus falar tudo isso que eu assim pincelei para você, você pode ler melhor em casa. O Senhor diz assim ao profeta: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Ó, Deus está falando, meus irmãos, que Ele buscou um homem no meio disso tudo, de tudo que eu falei, de todo o caos, de tudo que estava acontecendo,
de toda a violência, de todo o pecado, de toda a prostituição, de toda a mentira, Deus buscou um homem. Um homem, que homem que Deus buscou? Um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, e fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Meus irmãos, quando eu leio esse texto aqui, isso me estremece por dentro. Esses dias agora, eu tenho compartilhado isso com os irmãos. Não é a primeira vez que eu li, não é a primeira vez que eu parei para pensar, mas eu voltei de novo a pensar sobre isso. Porque aqui o Senhor está dizendo que, eu não sei quantos Israel eram naquela época, ou no caso aqui Jerusalém, mas haviam milhares de homens ali. A cidade de Jerusalém era uma cidade grande. Haviam milhares de pessoas. E aqui não diz que Deus buscou um príncipe. Deus não buscou um governador. Eu estou dizendo isso porque tem gente que coloca esperança no governo. Tem gente que acha que a mudança de alguma coisa está na presidência da República ou nos deputados. Não é esses homens que Deus busca, meus irmãos. Não é esses homens que Deus busca. Porque aqui não diz que ele buscou um governador, um príncipe. E tampouco diz que ele buscou um profeta, embora Deus fale através dos profetas. Mas ele não buscou também um profeta e também um sacerdote, não diz. Ele buscou um homem. Podia ser um príncipe? Podia? O que vocês acham? Podia. Podia ser um profeta? Podia. Podia ser um sacerdote. Mas também podia ser qualquer outra pessoa. Podia ser um homem comum, porque diz que ele buscou um homem. Um homem. Que se colocasse na brecha, que tapasse o muro. E a tristeza aqui, meus irmãos, desse texto, diz que ele não encontrou ninguém. Ninguém. Busquei um homem entre eles, que tapasse o muro, se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso derramei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumi. Sabe o que chamou a atenção agora, nesses últimos dias, sobre esse texto? Eu já meditei nele algumas vezes, mas sabe o que me chamou a atenção? Olha só, eu não sei se você percebeu, meus irmãos, o cenário aqui. Deus está falando de uma destruição que já havia acontecido, inclusive. Ele está falando com o profeta. E está explicando o profeta o motivo pelo qual ele trouxe. Por que ele trouxe aquele juízo? E se você ler detalhadamente o que aconteceu aqui, você vai entender que foi muito sério. A invasão de Nabucodonosor trouxe muita dor. Mas sabe o que é o interessante nessa história? Eu não sei se você sabe disso. Eu não sei se você é formado em história e sabe disso. Mas se você já estudou sobre os impérios que existiram no mundo, você vai chegar a uma conclusão que eu cheguei. Eu não sei se estou errado. Desde esse tempo aqui, onde Israel foi invadido pelo Império da Babilônia, você sabe quanto tempo levou para Israel se tornar nação de novo? Uma nação reconhecida na sua própria terra? Quem é que sabe disso? 200 anos? 500 anos? Vocês sabem quando é que Israel se tornou nação de novo, reconhecida? Depois desse episódio aqui, sabe quando? No século passado, meus irmãos, em 1948, quando a ONU reconheceu Israel como Estado. Porque quem lê a história sabe que depois do Império da Babilônia, qual foi o império que veio e dominou? O Império Medo-Persa. Com Dario e Ciro, que dominou o Império da Babilônia e escravizou Israel. Mas depois do Império da Babilônia, qual foi o outro império que surgiu?
A Grécia, com Alexandre o Grande. Depois da Babilônia, Medo-Persa, com Dario e Ciro. Depois do Medo e Persa, né, do Império Persa, que é mais comum, a Grécia, com Alexandre o Grande. Ficou anos ali. Depois do grego, quem veio? O Império Romano. Depois do Império Romano, o Império Otomano, Turco-Otomano. E depois do Império Turco-Otomano, os ingleses. Meus irmãos, a partir desse tempo aqui, se passaram mais de 2.000 anos. Oi? 2.000, a conta de Júlio Paulino, 2.534 anos que Israel deixou de ser uma nação reconhecida e viveu como escravo de alguém. Você acha que isso é pouco ou é muito? Se Deus tivesse encontrado um homem que se colocasse na brecha, um homem, claro, em cada geração, né, Modesto? Porque eles pecavam, eles voltavam a pecar. Mas sabe o que é interessante nisso aqui, meus irmãos? Quando você lê Deus falando sobre isso, nesse verso 30 e 31, eu percebo, eu entendo o seguinte, que embora Deus fez tudo aquilo ali, mas ele buscou alguém para que ele não fizesse. Ele diz que ele buscou um homem que se colocasse na brecha, que tapasse o muro, a favor daquela terra, para que eu não a destruísse. O que ele está dizendo? Ele falou assim, Ezequiel, eu busquei um homem, porque no fundo, eu não queria destruir, eu não queria trazer juízo. É isso que ele está dizendo, meu irmão. Aí alguém pode perguntar assim, Cláudio, mas por que ele trouxe? Por que Deus julga quando ele não quer? É pelo mesmo motivo, meus irmãos, que o fogo queima. O fogo queima. O fogo queima. Mas o fogo queima porque quer? Ou porque é fogo? Deus é santo. Deus é justo. A santidade de Deus, eu não vou entrar nesse assunto, eu poderia mostrar isso a você na palavra. A santidade de Deus exige que Ele seja justo. O pecador não subsiste diante de Deus, não é porque ele não quer, é porque a santidade de Deus consome o pecado. É como se você juntasse fogo e palha. Ainda que o fogo não quisesse arder, por ser fogo ele arde. A Bíblia diz que a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Por quê? Porque a vontade de Deus é exercer misericórdia. Ele quer fazer o bem. Ele sacrificou o único filho dele, por nossa causa, por causa da humanidade, para que os homens não sejam julgados e condenados. Porque a santidade dele, a justiça de Deus, exige que ele faça, que ele julgue. É por isso. Por causa do pecado. Ele tem que fazer. Mas se ele encontra alguém no meio disso tudo, em favor de alguém que se coloque na brecha, alguém que se coloque no lugar e clame, ele não faz. Eu estava pensando ali, sentado ainda há pouco, eu estava pensando assim, eu acho que um dos erros que a gente comete em relação aos acontecimentos é que a gente acha que os acontecimentos são inevitáveis. Tem gente que crê em destino. E tem crente que às vezes justifica uma situação dizendo que é Deus. Eu já cheguei em velório, por exemplo,
onde a pessoa que estava ali viveu uma tragédia, ou um acidente de carro, ou foi morta, por exemplo, por algum motivo. E alguém diz assim, bater no ombro, ou da viúva, ou da mãe, e falar assim, não, fica triste não, Deus faz o melhor, foi Deus quem quis. Tem gente que quer consolar, meus irmãos, as pessoas, em meio às tragédias, e acabam culpando a Deus de alguma coisa que ele não tem culpa nenhuma. Porque nem tudo que acontece é vontade de Deus. Nem tudo que acontece é aquilo que Deus quer. As pessoas que vão morrer agora, nesse final de semana, gente que vai morrer hoje ainda, assassinada, que vai morrer, infelizmente. Você acha que é isso que Deus quer para essas pessoas? A Bíblia diz, Davi falou que Deus escreveu todos os dias dele. Você acha que a história que Deus escreveu para alguém passa por isso? Eu não creio nisso. Porque a gente sabe que no meio disso tudo tem a escolha do homem. A Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe prolonga seus dias sobre a terra. E se não honra, não prolonga. Tem gente que acha que as tragédias, que os fatos são inevitáveis. Como se você não pudesse evitá-los, mas você pode evitá-lo. Esse texto diz isso. Deus havia julgado aquela cidade, mas ele não queria fazer. E se ele tivesse encontrado o homem quando ele buscou, ele não teria julgado. Mas é provável que alguém no meio disso tudo achou que aquilo era algo inevitável. A vontade de Deus ao teu respeito, ao nosso respeito, meus irmãos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E onde é que essas tragédias, elas se incluem? Você acha que em algo que é bom, perfeito e agradável, se parece com coisas que às vezes a gente diz que foi Deus quem fez? Não culpe Deus por isso. É verdade que Ele permitiu, mas nem tudo aquilo que acontece, Deus quer. Pelo contrário, é por isso que Ele adverte, é por isso que Ele fala, é por isso que Ele usa alguém, é por isso que Ele fala no coração e dá muitos livramentos àquela pessoa. Mas quando alguém obstinadamente resiste a Deus, resiste à palavra, ele acaba colhendo o mal. A gente não pode achar que os acontecimentos são inevitáveis. Mas um outro erro que a gente comete também é achar que as promessas de Deus são automáticas. Que aquilo que está escrito vai acontecer, independentemente do que você fizer, das suas escolhas. Isso também não é verdade, meus irmãos. Quer ver uma coisa que eu vou dizer aqui agora, que aconteceu hoje aqui? A Bíblia diz que Jesus levou sobre ele quantas enfermidades? Quantas? E que pelas pisaduras do Senhor nós fomos. Mas por que tinha pessoas aqui na frente enfermas? Deus é mentiroso? Deus não é poderoso? Mas Ele não falou que Jesus levou sobre Ele toda a enfermidade? Oi? Isso é verdade? Você crê nisso? Eu creio. Mas isso não é automático. Por quê? Porque se fosse automático, no dia que você se convertesse, você nunca mais ficaria doente. Porque levou. Mas isso não é automático, é condicional. Eu estou citando uma aqui, uma. Eu poderia falar de muitas. É condicional a fé. É condicional a fé? Se você crê, você vê a glória de Deus. Mas se você não crê, você vai ver a glória de Deus? Essa promessa da enfermidade, como tantas outras, há uma condição. E a condição é crer. E querer. Porque tem gente que também não quer. Aquele coxo lá na porta do templo, chamado Formosa lá, quando chegou lá Pedro e João, ele estendeu a mão e queria esmola. Tem gente que não quer. Mas tem gente também que não crê. E se você não crê, ela não acontece. Porque a promessa que acontece, que você experimenta, é aquela que você crê.
Eu não vou entrar nesse assunto agora, mas eu poderia abrir a palavra aqui e te mostrar isso. Que você precisa crer, é condicional. Amém? Mas por que também, por que Deus busca alguém? Porque eu estava ouvindo uma história agora essa semana, interessante. Na terça-feira eu estava orando ali com Marcos, Ideraldo e alguns irmãos. Tinha um pastor lá entre nós, ele me contou uma experiência. Eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, que Marcão de Deus, ele está passando uma luta muito grande com o coração dele. Não com o coração, mas com um problema no coração dele. Um assunto muito grave. A gente tem falado com os irmãos para orar. Eu estou falando isso porque a família já sabe. O médico diz que o Marcos pode morrer qualquer hora. Pode morrer falando, pregando, andando de carro, dormindo. O coração do Marcos está muito comprometido. O coração dele chega, inclusive, a bater 34 vezes por minuto. Um coração normal bate em torno de 85, mais de uma vez por segundo. E Marcos fez um exame agora que diz que o coração dele para por 3 segundos. E no único dia tem pelo menos 300 ocorrências que acontecem com ele. E a gente está orando por Marcos. O médico que quer operar Marco falou que já tinha que ter feito essa cirurgia há muitos anos atrás. Quer operar, ele está no meio dessa luta, desse drama. A gente tem orado por ele, é importante dizer isso para você estar orando também, clamando a Deus. Porque a gente precisa do Marcos. Né? Essa é a nossa oração, né, Marco, Modesto? A gente precisa do Marcos vivo, por tudo aquilo que ele representa para nós, por tudo. Pelo pai que ele é, enfim, aquela coisa toda. Mas eu estava nessa reunião, estava ouvindo um pastor que passou uma situação parecida com o Marcos. Só que a situação dele não foi assim, como a do Marcos já vem ocorrendo já há algum tempo. A dele foi muito repentina, ele diz que ele foi internado. E o quadro dele, um quadro grave de coração. Com risco de morte, assim, iminente. E aí, ele falou assim, que os médicos resolveram fazer um procedimento de urgência nele. E levaram ele para a mesa de cirurgia. Ele só sabe dessa história, meus irmãos, por aquilo que ele ouviu depois. Ele falou que foi uma luta muito grande ali nesse procedimento todo. Ele acha que por algum momento ele morreu. Ele fala que morreu, é a expressão que ele usa. Mas ele disse assim, ele falou que uma enfermeira que trabalhava lá, sabia que ele era pastor, inclusive. E essa enfermeira era esposa de um pastor. E essa enfermeira, nesse dia do procedimento, desse procedimento cirúrgico, ela não estava de serviço, porque ela trabalhava exatamente no setor onde ele estava. Ela estava em casa, mas disse que em casa, Deus falou com ela, bota a tua roupa agora e vai para o hospital. Aí começou a falar o porquê que ela tinha que ir para lá, e começou a falar dele. Falou, vai para lá, porque diz que, e ele fala sobre isso, ele contou para a gente que houve uma luta muito grande, ele percebia isso no mundo espiritual, para ceifá-lo, para matá-lo. E ele falou que essa irmã, ela foi para o hospital, ela não pôde entrar lá no local, porque embora ela trabalhe lá, faz parte mas não deixaram, porque é uma coisa muito restrita. E diz que ela ficou do lado de fora, orando, intercedendo por ele. E aí ele fala da luta que ele teve, e graças a Deus, ele não morreu, estava contando essa história para a gente essa semana. E começou a falar sobre isso, e depois ele conversou com ela começou a falar da luta que ela travou no mundo espiritual pela vida dele. Quando eu estava ouvindo essa história e meditando nesse texto, eu estava pensando o seguinte, falei, por que essas coisas acontecem? E eu já ouvi várias histórias assim, meus irmãos, eu já vivi isso também. De Deus despertar alguém para orar para uma pessoa. Às vezes você está de madrugada, Deus te desperta, você começa a orar por alguém. E que depois você descobre que naquele exato momento aquela pessoa estava passando uma luta muito grande. E que através da tua oração, aquela pessoa foi livre. Eu vi um vídeo, eu cheguei a passar isso aqui, de um homem que estava preso numa cadeia soviética, um irmão, que quebraram a janela, não sei se você lembra disso, para que ele morresse de frio. E diz que lá na Europa, num país distante, não me lembro, alguns irmãos de madrugada começaram a orar em línguas estranhas, porque eles não sabiam que quando você ora em línguas, você ora segundo a vontade de Deus, você não ora com a tua mente.
E diz que nesse exato momento, esse irmão, ele, lá no meio dessa, ele achou que ele ia morrer de frio. Mas diz que ele foi envolto, ele conta a história assim, como se ele fosse envolto num cobertor térmico. E quando ele acordou de manhã, e o chefe lá da carceragem foi lá para recolher o corpo dele, ele estava vivo. E esse cara conta essa história, ele relata, está no YouTube isso. Mas a pergunta é, meus irmãos, que é a mesma pergunta que está aqui. Se Deus quer fazer alguma coisa, se Deus não queria que esse pastor, que me contou a história essa semana, morresse, por que ele não faz diretamente? Porque uma coisa é Deus julgar, como eu falei, não é? Deus tem que julgar porque Ele é santo. Mas quando Deus quer abençoar alguém, por que Ele tem que primeiro procurar alguém que ore? Por que Ele busca alguém que interceda? Já que Ele é Deus, Ele é poderoso, por que Ele não faz? Você compreende o que eu estou falando, não? Meu questionamento é muito simples. E eu queria que você entendesse isso, para que você não achasse que as promessas de Deus, elas são automáticas, elas passam por nós. Abre tua Bíblia no Salmo 115. É importante, meus irmãos, a gente entender como Deus trabalha. Porque se você não entende como Deus trabalha, você não se torna cooperador dele. E aquilo que você precisa não acontece. Porque Deus, na sua soberania, embora sendo livre, porque Deus não tem que responder a ninguém a não ser Ele mesmo. Deus não tem que prestar conta a ninguém a não ser Ele mesmo. Mas quando Deus diz uma coisa, Ele é o primeiro a cumprir. Porque a Bíblia diz que a base do trono de Deus é a sua justiça. Deus não é como os deputados e governadores que se levantam, por exemplo, e como também os fariseus, que faz o que eu falo e não faz o que eu faço. Quando Deus determina, Ele cumpre a sua própria palavra. A Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. E a Bíblia diz que Deus colocou a sua palavra sobre Ele. Eu não sei se você entende isso, não é, Modesto? Deus colocou a sua palavra sobre Ele mesmo. Isso quer dizer o seguinte: Deus não quebra a sua própria palavra. Se Ele diz que é assim, é assim. E a gente precisa entender como Deus trabalha. Põe esse verso na tela para que todos vejam. O Salmo 115, verso 16. Opa, isso aí. Os céus dos céus é de quem? A quem pertence os céus dos céus? Mas a terra, irmãos, é de quem? Oi? A terra Ele deu aos filhos dos homens. O que é isso, Cláudio? Quando Deus criou o homem e colocou o primeiro casal lá no Éden, se você leu a Bíblia, você vai entender que sobre a terra Deus deu autoridade ao homem. Na terra, o homem tem autoridade. Mas por que isso, Carlos? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, meus irmãos. O que Deus faz na terra, Ele faz mediante o homem. Porque a terra pertence aos homens. Jesus, para nos salvar, Ele não foi como anjo, se pendurou na cruz, não. Ele teve que entrar na história humana. Ele teve que entrar pela porta. Por que Jesus precisou nascer de mulher? Porque como homem, e a Bíblia diz isso, presta atenção que eu vou dizer a você. O texto lá de Filipenses diz que, embora sendo Deus, Ele não se apegou à condição de Deus, mas Ele se esvaziou e se tornou o quê? Homem. E em forma de homem, Ele se tornou o quê? Servo. As coisas que Jesus conquistou na cruz, ao nosso respeito, e não só ao nosso respeito. Porque em Apocalipse diz que quando Jesus foi se apresentar ao Pai, os anjos começaram a cantar: digno é o Cordeiro, tem até a canção, digno é o Cordeiro de receber o louvor, a glória e a honra, não é isso que diz?
Mas ele não era digno já antes? Como Deus, ele era, meus irmãos. Mas ali, aqueles louvores não era como Deus, como homem. Porque ele teve que entrar no campo do homem, onde o homem tinha autoridade, onde o homem tinha escolha. E aí, como homem, ele alcançou. E foi o único. Porque a terra foi entregue aos homens. E como homem, ele teve que entrar na terra. E usar da sua liberdade, da sua autoridade. Morrer como inocente. Para que através disso ele abrisse o véu. Para que o véu fosse rasgado. E aí o Senhor tivesse total acesso. Porque Deus não fere a autoridade que ele delega. Deus não invade, olha, se Deus invadisse, não haveria um único coração sem ele. Um único coração. Se Deus invadisse, não haveria ninguém e nada de errado sobre a terra. Lá em Apocalipse, quando ele chega à igreja de Laodiceia, diz que ele bate a porta. Ele bate a porta. Porque a terra foi dada aos homens. E aí tudo que Deus faz, ele precisa encontrar alguém. Ele precisa achar alguém. Vocês já perceberam que há 3 textos na Bíblia que diz que Deus busca alguma coisa? Esse texto de Ezequiel diz que Deus buscou um homem na brecha. Mas Atos ele fala que Deus buscou um homem segundo o seu coração, achei Davi. E Jesus falou que com a mulher samaritana, que o Pai procura também os verdadeiros adoradores. Você já percebeu que os 3 textos que diz que Deus busca alguma coisa, alguma coisa não, Deus não busca alguma coisa, Deus busca alguém. Deus não busca algo. Quando Deus procura, Ele procura por alguém. Por alguém, irmãos, que esteja disposto a mudar a história, a mudar as coisas. Deus não te chamou para fazer parte de um teatro, de uma coisa pré-determinada, que as tuas escolhas não fazem diferença alguma. Deus nos chamou para fazer parte de uma história como protagonistas, onde as nossas escolhas mudam o final. Muda a história, a tua história ou a história de alguém. Você não precisa viver em desgraça. Você não precisa viver em dor. Você não precisa viver em miséria. Porque você pode mudar essa história. Nós podemos mudar essa história. Amém? Nós podemos mudar, meus irmãos. Mas Deus colocou isso também nas nossas mãos. Ele decidiu trabalhar juntamente conosco. É por isso que muitas coisas que acontecem não é da vontade de Deus. Ezequiel 22 é uma delas. Isso está claro. Ele não queria destruir. Ele não queria julgar. Se ele tivesse encontrado alguém, aquela história não teria sido como foi. Porque nós podemos mudar. Eu li um livro, alguns anos atrás, que eu até recomendo você ler, já recomendei para muita gente. Eu não sei quantos aqui já leram um livro chamado O Intercessor. Um homem que viveu no século passado, chamado Rizoen. Não foi ele que escreveu esse livro, não. Foi um amigo dele, chamado Norman Grubb. Esse homem viveu na Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra. Esse livro, meus irmãos, é espetacular. Você vai ver como esse homem mudou a história da Segunda Guerra. Olha, eu não estou brincando não, tá? Lê o livro. E está lá com documento, está com foto de jornal. Esse cara, ele tinha acesso a Winston Churchill. O parlamento inglês falava com ele diretamente. E você vai ver esses homens orando e Deus mudando a história da guerra. Hitler tomando decisões erradas, porque havia um grupo de gente que orava. Lê o livro, tu vai ficar impressionado como eu fiquei. Nós podemos mudar as coisas. A Bíblia está cheia de relatos, cheia de gente que pela intercessão, pela oração mudou a história. Quer ver uma delas?
para encerrar. Vocês lembram quando Deus quis destruir Israel, que havia pecado contra ele, terrivelmente? E Deus fez uma proposta a Moisés, dizendo que ia matar todo aquele povo e ia recomeçar com ele. Não sei se você lembra dessa história. Está lá na Bíblia. Eu posso até te dizer o texto. Êxodo 32, do verso 9 e 10, que é onde... Depois você lê em casa, tá? Se quiser colocar ali, pode colocar, querida. E aqui, Deus falou com Moisés, olha, eu vou destruir esse povo. É um povo de dura cerviz. E vou recomeçar contigo. Quer dizer, aquilo que eu te prometi, Moisés, eu vou cumprir. Mas não vou cumprir com esse povo, não. Esse povo eu vou destruir. E aí Moisés se coloca na brecha, como intercessor, coloca a vida dele em risco, e começa a falar, primeiro porque Deus estava rejeitando Israel. Deus começa a falar com Moisés, ó, pega esse povo, o teu povo, que tu tiraste. Aí Moisés volta para Deus e fala assim, não, quem tirou foi o Senhor. Esse povo é teu. E aí Moisés faz aquela oração, meus irmãos, ousada, né, que se Deus não poupasse aquele povo, riscaria o nome dele do livro da vida, lembra? Dos vivos. E é impressionante que no verso 10, diz assim, olha, vou ler o 9 e o 10, não ia ler, mas vou ler aqui. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz, agora deixa-me. Eu fiquei lendo esse negócio, cara, Deus pedindo, deixa-me, para que eu acenda contra eles o meu furor, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Passa, mais um, 11. Porém, Moisés fez o quê, meus irmãos? Ele se colocou na brecha. Ele suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende o Senhor a tua ira contra o teu povo? Ficou uma briga de empurra. Se você ler o capítulo anterior, Deus falou assim, o povo que você tirou, Moisés, o teu povo. Aí Moisés, não, por que acende a tua ira contra o teu povo? Que tiraste da terra do Egito, com grande fortaleza, e vem falando, e vem falando. E aí, meus irmãos, aquela briga de Moisés com Deus, de Deus com Moisés, o verso 14, põe o 14 lá, amada, para a gente encerrar. Verso 14, então, o que aconteceu? Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer o povo. Meus irmãos, se Moisés não tivesse falado nada, o que tinha acontecido com aquele povo? Quer ver uma outra história? Tu lembra de Sodoma e Gomorra? Lembra de Sodoma e Gomorra? Aí já com Abraão, que Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão começou ele começou uma luta com Deus, e começa a falar de justo, de 40, e vai baixando. Ele parou nos 10. E aí Deus não achou 10 justos, e aí destruiu. Mas se Abraão fosse um pouco mais ousado, e tivesse chegado a 1, porque Deus procura 1, Deus não procura 10. Talvez Sodoma e Gomorra tivesse sido poupada. Essa é a história, e por que eu estou dizendo isso, meus amados? Eu estou dizendo isso porque Deus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Deus te chamou para a oração. Deus te chamou para interceder pela tua vida, por tua casa, pelos teus filhos, por tua parentela. Deus te chamou para interceder pela igreja. Deus te chamou para interceder por essa cidade. Olha, todo dia tem desgraça. Todo dia a gente morrendo com bala perdida. E às vezes a gente fica vivendo. Eu não sei se você já ouviu isso. Algumas pessoas que perderam alguém com bala perdida, eu já ouvi mais de uma vez alguém dizendo isso. Eu nunca imaginei disso acontecer comigo. Já ouviu alguém falando sobre isso? E parece, meus irmãos, que não acontece conosco, perto de nós, isso não nos incomoda. A polícia no Rio de Janeiro, ela está praticamente falida, quebrada.
E a gente sabe que vai mudar a história dessa cidade. Não é nem o governador, não é nem o prefeito, que agora é cristão, muito menos a polícia. O que pode mudar a história da cidade, meus irmãos, é o reino de Deus, que Jesus orou para que ele viesse. Lembra? Deus quer trazer o seu reino, mas Jesus orou: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino de Deus, ele vai vir. Sabe por que ele vai vir? Porque Deus falou isso. Assim como Deus falou com aquela nação lá no Egito, falou assim: olha, eu vou levar vocês para Canaã. Deus levou a nação de Israel para Canaã, eles entraram na terra? Eles não, os filhos entraram. Deus cumpriu a promessa, irmãos, porque quando Deus fala, Ele cumpre. Mas quem ouviu a promessa não entrou por causa deles. O reino de Deus vai vir sobre essa terra. Deus tem muitas promessas na palavra dEle. Mas se você vai experimentar ou não, passa por você. Passa por você. Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Mas Ele pode não cumprir na nossa geração. Se Ele não encontrar entre nós gente que se coloque na brecha, gente que interceda, gente que lute com Deus, igual Jacó lutou com Deus. E nós podemos lutar com Deus, meus irmãos, em oração. E sabe o que te favorece? Sabe o que nos favorece? A gente não está lutando com Deus para convencê-lo do contrário, não. A gente vai lutar com Deus para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer. Para aquilo que Ele quer fazer. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus quer salvar a tua casa, Deus quer salvar teus filhos, Deus quer salvar o teu marido, a tua mulher, os teus vizinhos, os teus parentes. Deus quer salvar os teus pais. Deus quer fazer maravilha na tua vida, Ele quer fazer. Isso está na palavra, meus irmãos. Mas se você vai experimentar isso ou não, isso depende de você, do quanto você crê, do quanto você ora, do quanto você quer, do quanto você está disposto a pagar por isso. E se Deus não encontrar você, Ele passa por você. E vai encontrar outro lá na frente, porque Deus vai achar alguém. Ele vai achar alguém, meus irmãos, segundo o coração dEle. Ele vai achar alguém que se coloque na brecha. Ele vai achar o verdadeiro adorador. E aí quando Ele encontrar, Ele vai cumprir a vontade dEle. Pode ter certeza, porque Deus é fiel. Nenhuma promessa de Deus cai por terra. Não é isso, Modesto? E eu sei que vai acontecer. Mas eu quero fazer parte disso, meus irmãos. Eu quero que isso cumpra na minha vida, na minha geração. Eu quero que isso cumpra hoje. Eu quero fazer parte disso. Você também quer fazer parte disso? Então, se você quer fazer parte disso, se coloca de pé em nome de Jesus. Cristo em nós, esperança da glória de Deus. Isso é algo muito pessoal. Tem irmãos que falam da igreja, que criticam o grupo pequeno, a cobertura. A gente está sempre querendo encontrar um bode expiatório que justifique o nosso drama, o nosso problema. Mas a gente pode fazer, irmãos, como Daniel que estava lá, Daniel, profeta. Diz que Daniel, quando ele entendeu os motivos pelos quais eles estavam vivendo no cativeiro, o que Daniel fez? Quantos lembram? Você não lembra o que Daniel fez? Diz que ele foi ali para a beira do rio ali e começou a confessar os pecados de Israel. Não foi nem os pecados dele não, meus irmãos. Foi os pecados de Israel, ele começou a confessar. Mas ele assumiu como se fosse dele. Vê a oração de Daniel. Ele não diz, eles pecaram contra ti. Ele diz, nós pecamos contra ti. Mas ele não fez só isso não. Diz que Daniel, ele também dispôs o coração dele para buscar o Senhor. Dispôs. E foi exatamente aí quando Deus começou a mudar o cativeiro.
ou parte do cativeiro de Israel, vocês sabem disso. Havia uma profecia de 70 anos que eles permaneceriam lá. E aí Deus levanta o império medo-persa e fala com um rei ímpio chamado Ciro. Ciro. E a Bíblia diz que Ciro mandou os judeus de volta. E aí foi Neemias e Esdra com milhares de judeus para reconstruir o templo, que era referência de Deus naquela terra, em Jerusalém, para reconstruir, meus irmãos, aquilo que foi destruído por causa do pecado. Porque a nossa ruína, ela começa no altar. Quando o altar está quebrado, quando o lugar da presença de Deus está quebrado, aí a tua ruína se estabelece. Mas é ali também onde tudo recomeça, porque eles voltaram para reconstruir o altar, o lugar da presença de Deus. Infelizmente, eles não perseveraram, e depois foram invadidos de novo, subjugados e destruídos, e se tornaram escravos mais uma vez. Mas Deus moveu o coração de um rei ímpio chamado Ciro. Ele deu a Israel os bens, deu as riquezas para que eles pudessem reconstruir o altar e o templo. Deus moveu o coração, meus irmãos, daquele homem. Deus é capaz de mover céus e terra para te abençoar, para fazer na tua vida aquilo que Ele quer. Mas o que impede a Ele é que Ele não acha em você, no teu coração, aquilo que Ele espera. Um coração responsivo, um coração que queira, um coração que se dispõe a buscá-lo, até que Ele faça. Será que nesse lugar há um coração assim? Será que Deus pode nos achar nessa hora? Feche teus olhos. Feche teus olhos agora e rasgue teu coração diante dEle. Se coloque diante dEle. Fale ao Senhor como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quem quer fazer isso? Vamos ficar um tempo ainda assim.